Blasfêmia. O que é? Como a Bíblia o define? E qual é a sua punição? No vídeo de hoje, eu busco responder a essas perguntas. Para a gente começar, é muito importante que a gente vá para Levítico, capítulo 24. Então vamos para Levítico 24, a gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então a gente vai para o terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo 24, logo depois de Êxodo, logo antes de Números, Levítico número 24, indo aqui para o versículo 10, onde a gente vai ter uma história que vai nos ensinar sobre não somente o que é, mas também qual é a consequência, qual é a punição em decorrência da blasfêmia. Indo aqui para o versículo 10. E o filho de uma mulher israelita, cujo pai era um egípcio, apareceu no meio dos filhos de Israel. E este filho da mulher israelita e um homem de Israel brigavam entre si no acampamento. Então a gente tinha esse filho, tanto de nacionalidade egípcia como de nacionalidade israelita, e ele começou a brigar com um homem israelita. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. E eles trouxeram-no a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Então, este homem com essa dupla nacionalidade, filho de uma israelita e de um egípcio, ele brigou e tal, teve essa briga com esse homem de Israel e blasfemou o nome do Senhor, blasfemou a Deus e o amaldiçoou. E eles o colocaram em custódia até que a mente do Senhor se revelasse a eles. Então aqui eles estavam diretamente esperando essa expressão de Deus acerca de qual seria a punição por este pecado. Versículo 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Traze para fora do acampamento aquele que amaldiçoou, e que todos os que o ouviram ponham as suas mãos sobre a sua cabeça, e que toda a congregação o apedreje. Então, assim como diversos outros pecados que a gente vem estudando aqui no canal, a blasfêmia também é um pecado punível com a pena de morte. Só que é muito interessante a gente entender o que é a blasfêmia, como a gente viu aqui nessa história, e também como que isso funciona dentro do Antigo Testamento, no caso, como a gente tinha uma nação física do povo de Israel, e como que ela funciona no nosso dia de hoje. Eu já disse aqui várias vezes e digo novamente, a pena de morte se mantém no Novo Testamento. A pena de morte é algo que foi, sim, carregado desde o Antigo até o Novo, inclusive existia até antes do Antigo Testamento, desde Noé, logo quando ele desceu da arca, a gente já vê a pena de morte sendo instituída, então não é uma coisa assim que surgiu do nada com o Antigo Testamento. Agora, a gente não vai, nos dias de hoje, pegar e juntar uma grande congregação e apedrejar qualquer pessoa que blasfemar a Deus, qualquer pessoa que blasfemar o nome do Senhor. É importante a gente entender que a pena de morte é um dever governamental, é um dever do governo, do órgão que estiver em regime da autoridade daquela nação. Então é dever do governo brasileiro punir com pena de morte aquelas pessoas que blasfemam o nome de Deus. Eu já faço esse adendo, que não cabe aos cristãos pegarem pedras e apedrejarem pessoas que blasfemarem. Porque a gente vê, inclusive, os islâmicos fazendo isso. Claro, casos extremos, a gente tem atos terroristas sendo feitos com pessoas que supostamente blasfemaram figuras importantes do islamismo. A gente teve aquele ataque aos cartunistas, se eu não me engano, os cartunistas franceses e tal, que foi toda uma conversa sobre o radicalismo e sobre o terrorismo também, a liberdade de expressão, enfim. Não vou entrar muito em detalhes sobre essa história, mas só um exemplo de algo que a Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina que se alguém blasfema o nome de Deus, você deve ir lá e executar aquela pessoa. É algo que o governo deve ser encarregado. Se é legal para você executar alguém, inclusive no Brasil, não há pecado ou crime que seja punível com pena de morte. A gente não tem isso aqui no Brasil, então não cabe a nós realizar este ato. Não muda o fato que a Bíblia diz que é o merecido. Então a gente continua aqui fazendo a leitura no versículo 15. E tu falarás aos filhos de Israel, dizendo: todo aquele que amaldiçoar o seu Deus carregará o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá, e toda a congregação certamente o apedrejará, assim como o estrangeiro e o que é nascido na terra, quando blasfemar o nome do Senhor, será morto. E a gente pode ir também aqui para o versículo 22, traz uma mesma lei. Assim será para o estrangeiro como para um do seu próprio país, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, isso é a lei perfeita de Deus e, especificamente, essa é uma lei que funciona tanto para estrangeiro
como para a pessoa... Não somente essa lei. A lei de Deus, ela deve ser aplicada tanto para o estrangeiro como para o morador daquela região. Não é como se fosse, não, a pessoa ela é de fora, então ela não recebe pena de morte, ou a pessoa é de fora, então ela vai receber pena de morte, tem uma proteção para os israelitas. Não. A lei de Deus, ela é perfeita. E continuamente a gente vê essas situações. Claro, se a gente estiver falando de situações como herança da terra, que aí é de uma tribo específica, então não vai ser a mesma lei para uma pessoa que é da tribo de Dan e para uma pessoa que é um egípcio ou para uma pessoa que é da tribo de Simeão. Enfim, só um breve exemplo aqui. É claro que quando a gente está falando de questões mais próximas assim, de famílias e tal, a gente vai ter uma pequena variação, mas desde o Antigo Testamento, Deus, ele está disposto a receber pessoas de outras nacionalidades, pessoas de outras nações. Você não precisa ser judeu para ser salvo no Antigo Testamento e nunca foi assim. Deus não se importa com a sua descendência, de quem você é familiar. Você ainda pode acreditar nele, você ainda pode ser salvo e o servi-lo. Então, a gente pode continuar aqui para o versículo 23. E Moisés falou aos filhos de Israel que levassem o que havia amaldiçoado para fora do acampamento e o apedrejassem com pedras. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, nessa pequena história, a gente já tem toda essa decorrência, a gente já entende um pouco o que foi, o que seria esse blasfemar, né? Seria maldizer o nome de Deus de uma maneira pejorativa. A gente tem um exemplo de blasfêmia ao Espírito Santo, que a gente vai ler daqui a pouquinho, que seria basicamente falar que o Espírito Santo é o demônio, ou o diabo, ou Beelzebul. Basicamente falar que Jesus Cristo estava com um demônio seria essa blasfêmia ao Espírito Santo que os fariseus estavam fazendo. Então, você pegar, associar Deus a uma mentira, uma enganação, Deus não existe, ou associar termos pejorativos a Deus, isso seria uma blasfêmia e é algo punível com pena de morte. A gente pode olhar mais alguns exemplos aqui rapidamente em Isaías capítulo 36 de uma pessoa que blasfemou a Deus, um enviado do rei da Síria que blasfemou a Deus. Então vamos aqui para Isaías e aqui a gente vê de uma maneira bem evidente o que é blasfemar, né? A gente já tem um entendimento comum do que seria maldizer o nome de Deus, amaldiçoar o nome de Deus, mas a gente pode também olhar de uma maneira mais aprofundada para entender as maneiras diferentes que essa blasfêmia poderia vir. Então vamos aqui para Isaías capítulo 36, começando no versículo 1. Então aconteceu no ano 14º do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades protegidas de Judá e as tomou. E o rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele se posicionou próximo ao aqueduto do reservatório superior, na estrada do campo do lavandeiro. Então saíram até ele Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual administrava a casa, e Sebna, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque disse-lhes: Dizei vós agora a Ezequias, desta forma diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta na qual te firmas? Eu digo, fala tu, porém elas são apenas vãs palavras. Eu tenho conselho e força para a guerra. Agora em quem tu confias, visto que te rebelas contra mim? Vê, tu confias no bastão desta cana quebrada, no Egito, sobre o qual se um homem se apoiar, ele entrará em sua mão e a perfurará. Desta forma é Faraó, rei do Egito, para com todos que confiam nele. Porém, se tu me disseres, nós confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos lugares elevados e cujos altares Ezequias tem removido, e dito para Judá e para Jerusalém, vós adorareis perante este altar? Então aqui a gente já vê uma mentira e uma total distorção dos fatos. A verdade é que Ezequias ele limpou os templos, os altares, os bosques de falsas religiões. Então não foi do Senhor que ele estava removendo aqueles altares, era desses falsos deuses, dessas falsas religiões. Então ele já está aqui fazendo uma troca, falando que essa falsa religião era, na verdade, quem Deus era. A gente pode continuar a nossa leitura aqui também, prosseguindo para o versículo 10. E estou eu agora a subir sem o Senhor e essa terra para destruí-la? O Senhor disse para mim, sobe contra essa terra e destrói-a. Outra mentira também. O Senhor não enviou este homem para destruir Jerusalém, para destruir esse povo. Esse homem estava blasfemando, esse homem estava mentindo. Então a gente pode aqui continuar também a nossa leitura, indo para o versículo 15. Ele basicamente está difamando aqui o Egito nesse processo, mas também blasfemando bastante a Deus. Vamos aqui para o versículo 15. Nem deixeis, Ezequias, vos fazer confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará.
esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não escuteis Ezequias, porquanto assim diz o rei da Síria: façam acordo comigo por intermédio de um presente e saiam até a mim. E comei vós cada um de sua vinha, e cada um de sua figueira, e bebei vós cada um as águas de sua própria cisterna. Aí a gente pode pular para o versículo aqui 18. Acautelai-vos de dizer Acautelai-vos de deixar Ezequias vos persuadir, dizendo: o Senhor nos livrará. Tens quaisquer dos deuses das nações livrado suas terras da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarfaim? E têm eles livrado Samaria, tirando-os da minha mão? Quem são eles, dentre todos os deuses destas terras, que têm livrado sua terra da minha mão, para que o Senhor deva livrar Jerusalém da minha mão? Então, basicamente, aqui, ele continua a sua série de blasfêmias, compara Deus a os outros falsos deuses, aos ídolos das nações que foram destruídas. No início ele fez isso também. Logo depois ele mentiu falando que o Senhor enviou ele. Interessante que ele fala que o Senhor enviou ele e logo depois ele vai e blasfema e continua com suas falas. E se a gente for aqui para Isaías capítulo 37, aqui para o versículo 3, a gente vai ver que é classificado isso que Rabsaque fez como blasfêmia. Isaías capítulo 37, indo para o versículo 3. E eles lhe disseram: desta forma diz Ezequias: este dia é um dia de dificuldade e de repreensão e de blasfêmia, porque as crianças chegam ao momento de nascer e não há força para dar à luz. Então a gente pode continuar aqui, indo agora para o versículo 6. Isaías disse-lhes: portanto, vós direis ao vosso Senhor: assim diz o Senhor, não tenhas medo das palavras que tu tens ouvido, por meio das quais os servos do rei da Síria me têm blasfemado. Então aqui a gente tem com Rabsaque diversos exemplos aqui dessa blasfêmia que ele estava fazendo, pegar e falar que essas falsas religiões eram, na verdade, quem representava a religião de Deus, basicamente. Então, não aqueles templos, aqueles ídolos, eram de Deus. Aqueles altares eram de Deus, do Senhor, de Jeová, do Todo-Poderoso. E, posteriormente, também, ele pega e compara Deus com esses ídolos de prata e de ouro, esses falsos deuses das outras nações. Não pode fazer nada. Quem ele é? Bem similar ao que Faraó fala. Quem é o Senhor? Então, o que ele vai fazer? O que ele pode fazer? Ele não é nada. Quantos ateus a gente não tem também que nos dias de hoje ficam prorrogando essa ideia? A gente tem também outro exemplo aqui em Ezequiel, dessa vez, outro profeta maior, em Ezequiel, no capítulo 20 de uma blasfêmia. Então, vamos para Ezequiel capítulo 20, no versículo 27. Portanto, filho do homem, fala à casa de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda assim nisto vossos pais me blasfemaram, e nisso eles cometeram transgressão contra mim. Pois quando eu os trouxe para a terra, pelo qual eu levantei a minha mão para dar-la a eles, então eles viram toda a alta colina e todas as árvores espessas, e eles ofereceram ali os seus sacrifícios, e lá apresentaram a provocação das suas ofertas. Ali também eles fizeram o seu doce sabor, e ali derramaram as suas ofertas de bebidas. Então aqui a gente vê que claramente o povo de Israel, eles estavam pegando e atribuindo essa glória que deveria ser para Deus para falsidades, para mentiras. Bem similar também ao que o povo de Israel fez, pedindo para Arão construir esse novilho de ouro e tal, falando, esse aqui é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Então não, isso é um ídolo. A gente tem também em Romanos capítulo 1 sendo descrito essa coisa que, conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e eles também dando essa glória, adorando mais a criatura do que ao Criador, dando essa glória para imagens esculpidas e para ídolos. Isso também é uma forma de blasfêmia, você pegar e ver tudo que Deus fez por você, virar para um ídolo e falar, não, foi esse ídolo que fez por mim. Isso aqui é o verdadeiro Deus, e você desprezar o Senhor. A gente pode continuar a nossa leitura aqui para o versículo 29. Então eu lhes disse: o que é o alto lugar para onde vós ides? E seu nome é chamado de Bamá até este dia. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, vós estáis poluídos segundo a maneira de vossos pais, e cometestes prostituição segundo suas abominações, pois quando ofereceis os vossos dons e fazeis vossos filhos passarem pelo fogo, poluís a vós mesmos com todos os vossos ídolos até este dia. E eu serei inquirido por vós, ó casa de Israel. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não serei inquirido por vós. E aquilo que vem à vossa mente, de modo algum sucederá.
Isso que dizeis, nós seremos como os pagãos, como as outras famílias das nações, para servir a madeira e a pedra. Então isso também seria, essa idolatria também está bastante associada com a blasfêmia. E para a gente encerrar, a gente vai para o exemplo que eu mencionei aqui mais cedo, que é a blasfêmia do Espírito Santo, que nos ensina também a entender esse aspecto da Trindade, porque não somente a gente tem a blasfêmia em geral contra o Todo-Poderoso, contra Jeová, contra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, contra Deus, contra o Senhor, mas a gente também tem blasfêmias específicas. Alguém pode estar blasfemando Jesus Cristo, ou seja, Deus o Filho, alguém pode estar blasfemando Deus o Pai, e tem a blasfêmia do Espírito Santo, que é muito específica e tem uma punição bem grave. Sabendo disso também, a gente já consegue perceber que a blasfêmia do Espírito Santo não é uma coisa que acontece automaticamente. Quando um ateu, por exemplo, ele pega e fala algum ato pejorativo de Deus, não obrigatoriamente ele está blasfemando o Espírito Santo. Muito provavelmente ele está blasfemando Deus em geral. Agora, para a pessoa estar blasfemando o Espírito Santo, ela já tem que ter um conhecimento, ela já tem que ter uma malícia, um entendimento do que ela está falando. Ela já tem que ter uma profundidade maior. E aí vai aquela questão que não é um pecado que a pessoa comete inocentemente. Muitas pessoas, às vezes, vão ficar preocupadas quando a gente fala desse assunto de blasfemar o Espírito Santo. Nossa, será que eu blasfemei e não sei? Será que eu não vou ter mais perdão? Isso é uma coisa que quem faz sabe. Isso é uma coisa que acontece conscientemente. Se a gente olhar o contexto, a gente vai ver que os fariseus, vendo os milagres que Jesus estava fazendo, começaram a falar que ele tinha um espírito imundo, que ele estava com um demônio dentro dele. Enfim, a gente pode prosseguir aqui para Marcos capítulo 3, começando a nossa leitura no versículo 28, para a gente encerrar o vídeo de hoje. Na verdade, eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias com que tiverem blasfemado. Então as blasfêmias também serão perdoadas. No quesito de que não é porque uma pessoa blasfemou a Deus que ela é um reprovado, que ela obrigatoriamente vai para o inferno. Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados. E é possível que uma pessoa que acredite em Deus tenha blasfemado para ele no passado, ou, às vezes, em um momento presente também, vamos supor, ela está sob algum tipo de influência, ou ela está muito brava, ela pega e também blasfema a Deus, se ire com Deus. É possível que isso aconteça. Não quer dizer que a pessoa vai perder a salvação dela. É impossível se perder a salvação. Ainda é um perigo que um cristão pode fazer. O próprio apóstolo Paulo, ele menciona, claro, que antes dele ter acreditado, antes dele ser salvo, que ele perseguia a igreja. E ele blasfemava, ele consentiu com a morte de cristãos, enfim. Ele era um blasfemador naquele período de tempo. Ele perseguia a causa de Cristo, ele blasfemava o Filho. Mas o que acontece quando uma pessoa blasfema o Espírito Santo? Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Porque eles diziam, ele tem um espírito imundo. Então aqui a gente vê aqui que essa blasfêmia do Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo é um espírito imundo. Quais são outros exemplos de blasfêmia? Amaldiçoar o nome de Deus, dizer que o verdadeiro Deus é um ídolo, é uma imagem esculpida, tirar a glória que é merecida para Deus e dar para falsidades, para enganações. Esses pecados de blasfêmia, tudo isso é caracterizado como blasfêmia, e a gente viu logo aqui no início do vídeo que a blasfêmia é um pecado que a sua punição adequada é a pena de morte. Espero que tenha ficado evidente todas essas questões, que tenha sido possível compreender não somente o que é a blasfêmia, mas qual é a sua punição. Que Deus abençoe vocês e até mais.